Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma oração para a energização do nosso planeta. Vamos começando, respirando profundamente, soltando lentamente. Vamos procurando o nosso Pai na nossa intimidade mais profunda. Vamos também nos ligando aos nossos irmãos cristificados, os representantes do nosso Pai nas mais diversas esferas do nosso universo. E vamos nos ligando aos trabalhadores em prol do bem e do bom que atuam aqui no nosso planeta. Corrente médica, socorrista de pretos velhos, índios, hindus e caboclos, em nossos anjos da guarda, mensageria divina, que eu não falei, aí nos nossos anjos da guarda, nos nossos mentores, amigos, conhecidos e companheiros de jornada evolutiva. Agradecendo muito ao nosso Pai Divino por podermos fazer mais essa oração em conjunto e esperando que essa oração ela realmente possa produzir o bem e o bom. Com a graça de Deus, ela está iniciada. E o Zé vai fazer o Pai Nosso dos Espíritas, que está no Orações e Poesias Divinas 1, na página 19. Pai Nosso dos Espíritas, Pai Nosso, que és o céu, que está no imo de tua manifestação, que é a criação. O teu nome é santo, é acima de cogitações humanas, e nós, teus filhos, não o pronunciaremos em vão. Convoca-nos, ó Pai Divino, ao teu reino de luz, glória e poder, fazendo sentir a tua presença em nós. A tua vontade é lei, justiça e virtude, amor e ordem, sendo normal que lhe devamos obediência integral. Tu és o único Senhor, sendo exato que tudo quanto de ti deriva é o pão da vida, o que devemos saber aplicar. Encaminha-vos, Pai Santo, a pureza e a sabedoria, a fim de que venhamos a ser benignos e tolerantes para os nossos irmãos. E que, Senhor, pelo conhecimento da verdade que livra, saibamos proceder bem para sermos acima de tentações, graças a Deus. Graças a Deus. Então, de novo, muito bem-vindos a todos, muito obrigada por participarem desta oração para a energização do nosso planeta, para a nossa energização, para o nosso aprendizado. Tenham todos uma boa noite. E agora vamos começar com o nosso estudo diário. A Roseli Amorim, ela colocou aqui: começo a reunião muito emocionada e grata pela oportunidade de me juntar a todos deste grupo para aprender e fazer algo de bem. Graças a Deus.
Essa energia, essa emoção é fantástica. Todo dia eu sinto essa emoção de estar fazendo alguma coisa em prol do bem e do bom, em nome do nosso Pai, do princípio sagrado, né? Nós, ontem nós falamos sobre o capítulo 12 do Apocalipse. Nós sabemos que é 12, 19, 14, 21 e 22 a sequência. Hoje eu vou falar do 13 e amanhã nós vamos falar do 19, né, na sequência. Eu estava lendo, porque eu li todos os capítulos, e o 13, na realidade, ele é muito próximo do 12, ele é uma continuação, né? Então, por isso que eu quero falar sobre ele hoje, e amanhã a gente vai falar do 19, que é a sequência que o Sr. Oswaldo nos ensinou, tá? Então, ele colocou no capítulo 13, João Evangelista fala assim: viu uma besta subir do mar, né? 7 cabeças e 10 chifres, com diademas e nomes de blasfêmia, né? E que todos queriam a adoração ao dragão, que deu à besta o seu poder, né? A gente lembra disso, né? Que o João Evangelista, da forma que ele viu, né? A besta e o dragão, né? Um e o outro, que na realidade era a igreja e o papado, né? Mas a gente tem de entender, como eu já falei isso, né? Como o João Evangelista estava enxergando isso no século I, né? No ano 70 aproximadamente, e vendo que as coisas estavam caminhando para realmente a Jerusalém celestial, para o caminho da evolução, de contato perene entre encarnado e desencarnado, quer dizer, a luz do mundo e o sal da terra andando e todos aprendendo, né? Aí de repente vê um corte, vê tudo se desmoronar, que é isso que aconteceu no século III, né? Em 313, a partir do Edito de Milão, né? Então, isso tudo é colocado do ponto de vista dele antes disso acontecer, sabendo que estava andando tudo dentro da normalidade como devia acontecer, foi tudo truncado. Para nós, esses termos que a gente vê hoje, lendo o Apocalipse, é muito pesado. Mas é pesado porque a gente está acostumado ao novo, depois de 1700 anos, isso é normal para a gente. O que para ele foi uma degradação, hoje para nós é normal. Por isso, mas a gente agora tem de voltar as coisas ao local, voltar a ser o que era. Nós temos de entrar nesse caminho de ligação entre filho e pai, irmão ajudando irmão, orando em prol de todos, trabalhando com a revelação e entrando naquilo, viver os 10 mandamentos, né? Viver de uma maneira mais regrada, mais consciente e mais sabedor das verdades divinas, né? E aí ele fala, né, que ele via e falaram blasfêmias contra Deus e suas leis e seus habitantes, né? Porque foi muita coisa adulterada. Fez guerras aos santos e vencê-los. Ele teve uma inquisição bem ferrada contra os médios, contra os videntes, que eram chamados de bruxos de uma forma negativa, né? Até hoje, muitas pessoas, a gente vai um pouco mais para fora, assim, né, dos grandes centros, você fala que você é vidente, eles te olham meio, né? Então, ficou tudo assim, os conceitos todos adulterados, né? E aí ainda deu poder às tribos e às nações. Na realidade, a gente não pode esquecer, né? Porque quem é que
colocava como um tributo divino, né? Era um presente divino, ele era escolhido divinamente para ser o rei de tal país, para ser o príncipe, para ser o imperador, né? Eram os bispos, os papas que davam esse poder, né? Então, muitas coisas, as coisas ficaram materiais. O que os bens materiais têm de ficar na matéria, os bens espirituais ficarem no espírito, e aqueles encarnados têm de tentar se igualar às virtudes divinas, foi tudo adulterado, né? Então, quando a gente vê desse ponto de vista, nesse prisma, eu diria até que o evangelista foi bem comedido no que ele disse, mas por causa dessa forma de enxergar, né? Dessa forma de dizer, né? E aí ele também, eu achei assim, que ensinaram a adorar aquilo que está escrito do livro, mas não na forma que o Cordeiro, que é Jesus, ensinou, né? Porque Jesus ensinou, ele falava, ele chegou na frente antes dele sofrer todos aqueles males, quando ele foi preso. Pôncio Pilatos perguntou, né, se ele queria pegar o poder de Roma. Ele falou: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Ele deixou bem claro que o reino dele não era aqui. O reino dele é o reino espiritual. Ele veio para ser o divino exemplo. Ele veio mostrar o que é, como seus filhos devem se comportar. E é isso que é muito importante a gente entender. Em momento algum ele disse: não, eu vim aqui para dominar, eu quero dominar, eu quero ser o político, eu quero crescer, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero ficar milionário, quem me segue tem que ficar milionário. Não é isso. Ele deixou claro que cada um tem de viver a sua vida, cada um tem de ter o seu sustento, ninguém tem de conseguir o sustento do outro, viver às custas de outra pessoa, mas tem de dar o seu tempo a Deus, você tem de dar fazer as suas orações, fazer as suas ligações, orar para os outros no meio dos outros, doar o seu material que pode, porque ele fazia isso. O que ele fazia? Ele fazia orações, como nós fazemos as nossas sessões, ele fazia essas orações junto com os seus seguidores e trabalhava em prol do bem e do bom. Era isso. Então, era isso que ele quis ensinar, e isso foi deturpado. Por isso que o Apocalipse bate muito nessa tecla, né? Que foi truncado, que foi tudo atrapalhado e foi adulterado. Muitos conceitos foram adulterados, infelizmente. E aí ele disse, né, que viria, de novo ele fala, né, que virá um cordeiro semelhante ao Filho do Homem, quer dizer, um semelhante a ele, né, e que vai lutar para ir contra todo esse trabalho errado que está hoje, né? Mas isso é muito sério o que João Evangelista colocou, porque se a gente parar para pensar, a gente que hoje conhece essas chaves, que as pessoas, se alguém lesse isso no século XVII, século XVIII, não vai entender quem é a besta, sabe? Fica difícil, né? E quem não adorasse a besta, ele colocou muitas vezes isso, eram mortos, né? Que é o que a gente falou, né? Aqueles que tinham as mediunidades e que batiam de frente acabavam recebendo castigos, né? Então, é muito importante a gente entender isso. E a gente não pode mais deixar, a gente não tem mais tempo para se deixar levar. A gente não tem de seguir ninguém a não ser Deus, a justiça, a verdade, os bons trabalhos. Nós tivemos um espírito cristificado até 20 anos atrás, encarnado,
deixou livros, deixou material, porque Jesus não escreveu nada. Jesus veio e viveu as leis, foi o divino exemplo e outras pessoas escreveram. Oswaldo Polidoro, quando estava aqui, ele escreveu. Então nós temos material demais, nós temos material que dá para aprender, para estudar, para não se deixar levar. E como eu falo sempre, que eu amo esse predicado que Deus nos deu, a nossa inteligência. Eu amo mais do que a nossa eternidade, porque com inteligência a gente consegue fazer muita coisa, a gente evolui, a gente aprende, a gente começa a discernir o certo do errado. Então tá na hora da gente parar e pensar, né? Isso é muito importante. Eu quis bater nessa tecla do 13 um pouquinho por causa disso. E amanhã a gente vai falar do 19, que é a sequência que o Sr. Oswaldo falou. Aí eu vou falar o 19, o 14, o 21 e o 22, que é a sequência que ele pediu. Cada dia um item. Tá certo? Então, o que eu gostaria de falar hoje é isso. Agora vamos ler, que eu vi que tem material, mediunidades, né? Material mediúnico, com a graça de Deus que as pessoas estão recebendo. A Desirê. Quando Zé começou a oração, um grande espírito branco se ergueu sobre você, Mari, fez uma impostação de mãos sobre a sua cabeça, graças a Deus mesmo. Como isso é importante. A Cíntia. Pude acompanhar uma luz dourada envolvendo a todos que estão em oração. Também vi que muitos que estão nas UTIs estão recebendo, sendo energizados pelas mensagerias. Graças a Deus. A Kátia. Vejo um grande espírito que clama no deserto. Ventos sopram, areia e terra se movimentam ao longo dos tempos e as espículas que se levantam são limadas. A Cíntia pude acompanhar escolas sendo energizadas, graças a Deus. A Kátia, o amor de uns para com os outros na família humana e a Deus em seu progresso espiritual não é profissionalismo. Não há um preço sem profissionalismo. Perfeito. Realmente não existe preço. É irmão ajudando irmão em nome de Deus e todos dando graças a Deus. Perfeito isso, Kátia, perfeito. A Mônica, no início da sessão, muita luz verde. Durante a leitura, fitas em tons de vermelho e depois a luz dourada, graças a Deus. A Letícia viu uma chuva de cristais branco, rosa e azul claro. A Eorian, pude ver a movimentação das cores amarelas, verde, lilás e azul. Também pude ver um olho que parecia ser feito de chamas, graças a Deus. E a Cíntia pude acompanhar desencarnados em uma sala, ouvindo atentos o estudo de hoje, graças a Deus. Eu só gostaria de colocar uma coisa, que nós também, como filhos de Deus, e todos são nossos irmãos, né? Não deve existir revanchismo entre nós. O que deve existir, sim, é, já se a gente sabe que está errado, a gente tem de começar a orar e ser mais exemplo ainda, para mostrar o que é certo, né? Revanchismos, orgulhos, vaidades são itens que nós temos de tirar de nós, né? Então nós estamos no momento da nossa mudança, da nossa maturidade, e mostrar isso, evitar esse tipo de sentimentos e atitudes, faz toda a diferença para a nossa evolução. Tá? Bom, vamos continuar, vamos começar agora com as nossas energizações, que é sempre tão importante, né? Vamos começar nos ligando com as nossas casas. Vamos pedir a Deus uma grande limpeza através das legiões angélicas nas nossas casas,
em todos os cômodos, nas pessoas que lá habitam e frequentam e trabalham. Vamos pedir principalmente nos nossos quartos, nas nossas camas de dormir, que é onde nós depositamos o nosso corpo para, ao dormir, o espírito sai para fazer seus trabalhos espirituais, se encontrar com as suas legiões e fazer seus trabalhos. Vamos pedir que protejam as janelas e portas, que se tiver coisas negativas que sejam retiradas. Vamos pedir limpeza nos nossos entornos, nas casas dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, e limpeza na casa de toda a população planetária. Vamos pedir nos ambientes públicos, nas ruas, nas rodovias, que sejam feitas grandes limpezas, retiradas de espíritos perdidos, se isso for permitido, nos ambientes comerciais, industriais, escolares. E hoje vamos fazer uma grande limpeza nos hospitais, nos locais de pranto e ranger dos dentes, nos prontos-socorros, nas casas de saúde, nos asilos. Vamos varrer esses hospitais de cima e embaixo, jogar uma luz maravilhosa, tirar espíritos sofredores, energizar os doentes naquilo que cada um consegue fazer, limpar e fortalecer todos os trabalhadores ligados à medicina, energizar todos os medicamentos para que sejam amplificados para aqueles que irão utilizar. Vamos começar a nos elevar, a nos ligar a Deus e vamos nos encontrar aos nossos irmãos que fazem aquele trabalho maravilhoso de energização do planeta, que quando nós fazemos as nossas orações, nos unimos a eles para esse trabalho, né? Enquanto nós vamos nos elevando, vamos fazer a oração, a sublime invocação. O Zé vai fazer. A sublime invocação. Ao sagrado princípio de tudo e de todos, dirigimos os nossos pensamentos como servos humildes, a fim de pedir as graças que, porventura, possamos merecer. Dá-nos, sagrado princípio, em nome de Jesus, o Cristo divino modelo, o amparo das poderosas legiões espirituais. Dá-nos, Pai divino, a luz do Espírito, para que, estribados nas práticas doutrinárias, vinculadas aos patriarcas, aos profetas, ao Cristo modelo e aos apóstolos de todos os tempos, possamos trabalhar pela restauração da exalta doutrina do caminho, a via que conduz à verdade, que diviniza, sagrado princípio. Auxilia-nos na tarefa de despertar os dons do Espírito Santo, as mediunidades, a fim de podermos servir ao próximo com aquelas graças que a tua divina justiça determinar. Perdoa, Pai divino, as nossas fraquezas. Livra-nos, Senhor, das tentações do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Aumenta, Senhor, em teus servos o desejo de conhecer a verdade e praticar o bem, porque só assim seremos discípulos do Cristo modelo.
Senhor, faze que os dons do Espírito Santo se manifestem na humanidade, para que os Espíritos, teus enviados, servidores da verdade, do amor e da virtude, espalhem tuas graças, conclamando a gente no rumo de tuas verdades eternas, perfeitas e imutáveis. Graças a Deus. Graças a Deus. A Judite colocou: graças a Deus, índios e caboclos limpam nossos ambientes, muitas ajudas médicas e as Marias auxiliam nos desencarnes. A Desirê via abrir um portal e entraram espíritos de diferentes períodos da história, desde a pré-história, antiguidade, Idade Média, até de outras galáxias, passando por todos os locais mencionados com energias maravilhosas, graças a Deus. A Kátia, muita energia com diferentes tons circulam pelos locais de atendimento. Somos feitos de camadas e vibramos numa corrente ampliada em ligação. Ela continua: alguns recebem estas energias e melhoram, outros são recebidos por mãos espirituais, desencarnam. A Mônica, muita limpeza, luz verde e névoa branca. E a Érica colocando: graças a Deus, muitas crianças. Então agora todos nós, junto com os nossos irmãos que energizam o planeta direto, vamos pedir bênçãos para a fluidificação das nossas águas. A água dos nossos copos, jarras e caixas d'água. As águas dos nossos vizinhos, das caixas d'água dos prédios, de todos os locais, das nascentes, dos aquíferos, das represas, das fontes, a caixa d'água, as caixas d'água já falei, dos rios, dos mares, dos lagos e lagoas, as águas em estado sólido, líquido e gasoso. E pedimos também as águas que a espiritualidade trabalha com uma maestria maravilhosa, ajudando os nossos irmãos desencarnados também. Então, todas essas águas e as águas compostas que estão no planeta, elas estão no meio dos cristais, das pedras, das terras, das plantas, dos animais, água composta nos nossos corpos. Que todas essas águas sejam fluidificadas para darem o melhor, um up a todos nós. Vamos pedir bênçãos divinas para todos os nossos irmãos aqui no planeta, os nossos irmãos encarnados e desencarnados, aqueles que estão terminando a jornada, aqueles que estão começando a jornada vindo para a carne, aqueles que estão nas subcrostas, nos céus superiores. Vamos pedir bênçãos a todos os nossos irmãos, porque todos nós, nesse momento cíclico do planeta de tanta mudança, precisamos dessa ajuda. Pedimos uma bênção de lucidez, de entendimento, para que nós possamos fazer o nosso melhor. Pedimos muitas bênçãos também de entendimento e discernimento a todos os dirigentes do planeta, que pensem mais na coletividade e menos na individualidade, que sejam mais altruístas e menos egoístas. Pedimos bênçãos divinas a todos os professores, educadores deste planeta, porque essas nossas crianças, o futuro, aqueles que irão comandar o planeta no futuro, que eles sejam bem educados, bem guiados, que eles aprendam a verdade
e comecem a já praticar o bem e o bom e sempre olhando para a coletividade. Vamos pedir bênçãos para o reino mineral, vegetal e animal. Pedimos bênçãos para todas as faixas espirituais, desde as mais inferiores, das subcrostas, das crostas e dos céus superiores. Que cada um receba a sua parte de direito. Vamos todos juntos, com todo aquele amor que cada um possui, daquela maneira mais profunda e mais verdadeira. Vamos abraçar o nosso planeta e vamos jogar esse amor maravilhoso, fazendo com que cada átomo, molécula, elétron, nêutron, cada partícula do planeta receba essa energia divina e maravilhosa. Nós temos de impregnar esse sentimento de amor, de união e de fraternidade para vencer o sentimento de desigualdade, o sentimento da individualidade e do querer só para si mesmo. Nós temos de mostrar essa união. E a melhor forma é jogando amor, de forma que essas explosões divinas atuem em todos os cantos do planeta, em todos os locaizinhos, e essa pulsação maravilhosa de amor, de união e fraternidade comece a ser impregnado em todas as moléculas do planeta. Kátia está colocando o nosso planeta é lindo, cintila como um cristal. E ela continua, há irmãos próximos a nós em planos de luz, outros em planos de necessidade. O amor veicula ajudas e bênçãos, graças a Deus. Vamos partir para o final do nosso trabalho, ainda no local que estamos, junto com os nossos irmãos energizadores. Vamos agradecer a toda a espiritualidade que tanto nos ajuda, nos intui, nos ensina. Agradecemos aos nossos anjos da guarda, aos nossos mentores, nossos amigos e companheiros de jornada evolutiva. Agradecemos as legiões angélicas maravilhosas que sempre estão trabalhando em prol do bem e do bom. Aos nossos irmãos cristificados. Como fizemos no princípio, cada um agradeça a Deus. É hora de agradecer, é fazer aquela comunhão maravilhosa de filhos com o nosso Pai. E vamos fazer a oração divinista. O Zé vai fazer. Oração divinista. Dá-me sagrada causa originária, Deus, o Pai divino, o poder de viver a tua lei, para que possa eu contribuir para a santificação da vida. Concede-me o poder, Senhor, de fugir dos corruptos religiosismos, sectarismos e mórbidos faciocismos que tanto desviaram os filhos teus do reto caminho, criando o mal que tanto se esparramou pelo mundo. Ilumina, Senhor, através dos teus santos mensageiros, a consciência dos errados,
dos inimigos da verdade, para que se arrependam e reconheçam que boa é a verdade, e assim, agindo, retornem à doutrina que enviastes a teus filhos, que é simplesmente viver a lei, imitar o verbo exemplar e cultivar nobremente os dons do Espírito Santo, que é dar de graça os frutos das graças recebidas, assim como é da tua vontade, graças a Deus. Graças a Deus. Voltando às nossas bases, às nossas casas, ao nosso lar, que tem de ser sempre feito bastante oração para se manter bem elevado, bem harmônico, para que as pessoas se sintam o prazer de ficar em casa, aconchegados, e que harmonicamente, numa boa elevação, a gente vai receber são bons espíritos em nossas casas, né? E isso é muito maravilhoso. A Kátia colocou: a calma e o silêncio se fazem presentes. Grata, amar e amigos. Realmente a gratidão é para todos. Essa união é maravilhosa. O Zé Carlos Sampaio também, gratidão. O Jean, graças a Deus, muito trabalho. Gratidão, juntos em oração. A Lúcia Emília também, graças a Deus, gratidão. A Mara Silvia, muitas luzes em torno do planeta, e as Marias fazendo um lindo trabalho com crianças. Mônica, graças a Deus. O Alberto, a Silvia, o Rigo, todos graças a Deus, graças a Deus. A Adriana e a Margarete, a Carla. Mônica, muita tranquilidade. A Érica dizendo muitas bênçãos divinas, e a Roseli Amorim, pude ver as crianças sendo amparadas em uma cabana. Carla Gomes, obrigada por mais essa oportunidade de trabalho. Então, gente, dando muitas graças a Deus e agradecendo muito a oportunidade de trabalho. E não se esqueça, juntos nós fazemos a diferença, cada um dando o seu melhor, dando o seu material ectoplasmático e eletromagnético. As correntes espirituais usam eles para trabalhar em prol do bem e do bom naqueles que é permitido, né? Então, muito obrigada e até amanhã no Divinismo Perdizes às 20 horas. Boa noite e fiquem com Deus. Muito obrigada, gente. Tchau. Até amanhã. Deixa eu falar uma coisa, esqueci. Entrem no YouTube, no Divinismo Perdizes. A gente tem sempre alimentado, tem colocado um novo item, né? Que já tem umas 20 e poucas inserções, é Momento Divinista. São pequenos itens que eu vou falando algumas coisas. E aí vejam, digam o que vocês acham. Deem sugestões, isso é importante pra gente seguir. Tá bom? Tchau, gente. Até amanhã.